Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muitos de nós, as pessoas que eu entro em contacto, não entendem a importância dos dias dos pães-asmos. Para alguns desses, é como se estes dias não fossem assim tão importantes. Mas são muito importantes, queridos irmãos. São muito importantes, tão importantes que o diabo os quer esconder e nem criou uma falsificação destes dias. Porquê? Para nós pensarmos que estes dias não são importantes. Lembrem-se que estes dias são parte do plano de salvação de Deus. Destes 7 passos do plano de salvação de Deus. E sem estes dias, o plano está incompleto. Sem eles, não poderemos ser salvos. Sem o significado do que estes dias significam espiritualmente nas nossas vidas, não podemos ser salvos. Não receberemos a vida eterna. Então, estes dias dos pães-asmos são importantes ou não? Geralmente pensamos do fermento como simplesmente fermento em pó, bicarbonato de sódio ou outros agentes de fermentação, agentes que são modernos, que basicamente são puros, são frescos e saudáveis. O fermento é material que é usado para adicionar à massa para ela crescer e dar ao pão após estar o cozimento, após de ser cozido, um parecer agradável e leve. Mas nos dias da antiguidade, a fermentação do pão acontecia de uma maneira diferente. E é bom entendermos como acontecia para talvez entendermos um bocadinho melhor o significado do simbolismo destes dias, como é importante. No mundo da antiguidade, o fermento, como o conhecemos hoje em dia, como fermento em pó, bicarbonato de sódio ou coisa assim, não era assim tão comum. E por isso, nesses dias da antiguidade, eles tinham que fazer a sua própria levedura. O que eles faziam então é que tiravam um farelo branco, fino, amassavam isso, misturavam com uma farinha de determinadas plantas, como a ervilhaça ou outras, a partir da cevada, misturada com água, e depois deixavam esta massa, mistura desta massa, azedar-se, ficar azeda. E então, esse processo de ficar azedo é o processo de fermentação. Uma vez que tinham esta massa a fermentar, essa fermentação era mantida porque guardavam um pedaço dessa massa, guardavam isso de uma semana para a outra para fazerem outra massa nova. Então usavam o velho fermento, misturavam isso na massa nova e então tinham uma nova massa fermentada com o velho fermento. E por isso guardavam sempre de uma semana para a outra, quando iam fazer o pão, este pacote iniciante de pão que estava, ou massa que estava em processo de fermentação. Então usavam essa massa velha, como eu disse, para passar ou transmitir este processo de fermentação para a massa nova. Perdão. Ao fim do ano, quando chegavam ao período dos pães-asmos, da Páscoa, ou antes deles, digamos assim, queimavam essa levedura velha, porque estavam a destruir a velha levedura, queimaram
queimavam essa levedura velha e está claro, perdão, deitavam fora esses pacotes iniciais de fermentação. De uma maneira geral, isso, na verdade, era um fato de higiene social. Porquê? Porque esse tipo de levedura era potencialmente perigosa e venenoso. Porque quando a comida fica azeda ou fermenta, está sempre a correr o risco de ter más bactérias, como por exemplo o botulismo. Se um pacote de verdura inicial está contaminado, quando misturado com a nova massa, vai transmitir esse veneno para a nova massa. E isto então continua numa sequência contínua. Por isso, queimar esta levedura velha era, digamos assim, um ponto higiênico. Portanto, tudo que esteja num processo de deterioração, e quando estava a fermentar, estava a azedar, era esse processo, e por isso dá uma ideia de corrupção e impureza. E por isso a levedura é, ou era, por si próprio, por sua própria natureza, contagiosa. Isto é, afetava de uma massa para a outra massa nova, contagiosa e infecciosa. Se tivesse uma infecção, podia transmitir essa infecção para o outro. E por isso esta levedura tem o poder de penetrar em outras coisas e de se espalhar em outras, na outra massa, na nova massa. E por isso é que era importante destruir essa levedura. De outra maneira, a levedura pode ser venenosa, contagiosa, pode se espalhar e pode causar a morte. Por isso, se olhamos a isso simbolicamente, espiritualmente, como fermento, a levedura, tendo durante este período dos 7 dias este simbolismo de ter cuidado para não ser contagioso, para não se espalhar, para não causar a morte, espiritualmente estamos a falar de uma morte eterna, a segunda morte. E por isso, o significado o simbolismo de praticarmos os pães asmos de ano a ano é para nos dar uma lembrança deste significado importante durante os dias dos pães asmos, de tirar os agentes ativos de fermentação, isto é a levedura ou o fermento, de nossas casas e de nossas vidas durante estes 7 dias dos pães asmos, só durante estes 7 dias, como um simbolismo para nos lembrar de princípios espirituais importantes para a nossa vida eterna. E por isso, quando fazemos isto, demonstramos a Deus o nosso compromisso do nosso coração, que de facto queremos fazer isto espiritualmente, queremos tirar este fermento, o pecado, este possível veneno, esta contagiosa velha massa. Queremos tirar isto da nossa vida e queremos viver de acordo com o seu caminho, isto é, porque o seu caminho e esta parte de tirar o pecado da nossa vida é parte do plano de salvação de Deus. Então, tirar o fermento é importante ou não? É muito importante. Então, agora quero ver alguns levedores ou agentes levedores espirituais. Agentes levedores espirituais no Novo Testamento. Quero ver alguns destes agentes, alguns destes elementos espirituais que causam fermentação espiritual, como um exemplo do significado deste fermento.
E quando tiramos o fermento das nossas casas, das nossas vidas, antes dos pães asmos, e estamos sempre a pensar acerca disto durante os dias dos pães asmos, só por 7 dias, mas estamos a lembrar deste princípio espiritual que devemos de ter em mente sempre nas nossas vidas. E o primeiro fermento espiritual que eu me quero referir é o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas 12, versículo 1. O que é a hipocrisia, queridos irmãos? O que é ser um hipócrita? Hipocrisia é basicamente pretender, fingir que é uma coisa que não é. É uma pretensão. Lucas 12, versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aquele que finge ser o que não é. Aquele que atua como uma pessoa diferente do que é. Aquele que por isso faz um ato que dá a impressão de certas intenções, mas na verdade as suas intenções são diferentes. Isso é hipocrisia. Deixe-me dar a vocês 2 exemplos neste mundo de hipocrisia. Um exemplo são os políticos deste mundo. Políticos que pretendem estar na política para servir o povo. Mas, na verdade, o que querem é o poder, querem o dinheiro e querem influência. Pode ser os 3, pode ser só um deles, pode ser que só queiram influência, quer que sejam reconhecidos como pessoas importantes. O segundo exemplo, os líderes religiosos que pretendem amar as pessoas, mas estão mais preocupados com o seu dinheiro ou o seu prestígio. Então, continuando a ler aqui no Lucas capítulo 12, versículo 2 diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. A hipocrisia será revelada. Podemos enganar a outros, mas não enganamos a Deus. E este fermento da hipocrisia esconde-se temporariamente, porque um dia será revelado. E é o fermento. O fermento se esconde. Então, como é que esta hipocrisia é revelada? Deixe-me ver aqui um exemplo aqui em Mateus 23. Mateus 23, está Jesus Cristo aqui pouco antes de morrer. Está a dar este discurso aqui aos fariseus. Está aqui ele a falar às multidões e aos seus discípulos. E diz assim: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. São hipócritas. Dizem uma coisa, mas fazem outra. Andam, por exemplo, 1 milímetro
na religião, mas falam como se andassem 1 quilómetro. Deus está à busca de ações, de arrependimento. É o que nós precisamos ter. É o que as pessoas precisam ter. E por isso, não pretendas ser, porque devemos realmente ser o que somos. Nós devemos de ser e viver o caminho sem pretender. Continua a ler no versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. São pessoas com pouca compaixão. Continua a ler no versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Fazem o que fazem para serem vistos. Versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O que está aqui a dizer é que estas pessoas querem ser reconhecidas, querem títulos, querem posições de autoridade, querem aplausos dos outros. São pessoas com pouca humildade. Têm uma falta de um desejo de servir. Continuando a ler no versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ficam aborrecidos, estas pessoas ficam zangados como a pessoa por causa do que parecem ser, mas por outro lado roubam as viúvas. Fazem coisas para parecerem justos e parecerem boas pessoas. Queridos irmãos, devemos fazer o que é correto. Não é só pretender para parecermos que somos corretos. Saltando um bocadinho mais adiante, vamos ler então do versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir as outras. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. São pessoas que são muito exatas em coisas pequenas. Fazem listas do que podem ou que não podem fazer. Queridos irmãos, estamos a dar, ao fazer ou a criar os nossos padrões de justiça e julgar as pessoas de acordo com os nossos próprios padrões de justiça? Versículo 25, desculpem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato,
mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Parecem algo por fora, mas por dentro são outra coisa completamente diferente. Dentro dos corações e das mentes destes fariseus tinham uma autoindulgência, tinham uma hipocrisia, tinham uma ilegalidade. Mas Deus vê os corações. Só oravam quando estavam em perigo, ou quando estavam doentes, ou para serem vistos. As cerimónias externas eram importantes, porque era uma exibição, em vez da verdadeira, privativa adoração de Deus. Condenaram a Jesus Cristo por curar no sábado, mas planejaram o seu assassínio no sábado. Não quiseram se contaminar para poderem observar a Páscoa, por isso não foram ao pretório quando Jesus Cristo estava a ser julgado, mas conspiraram a sua crucificação e excitaram a multidão contra Jesus no mesmo dia. Vê-se o mesmo hoje, queridos irmãos, com muitas pessoas religiosas. Atuam, pretendem por fora, mas por dentro são algo diferente. Então qual é a diferença, queridos irmãos, entre a hipocrisia e superar? Por exemplo, você sabe que não tem o amor agape que devia ter. Então a pergunta é, você deve agir como se amasse as pessoas? Você sabe que não tem o amor de Deus que devia ter. Então deve tentar agir como se tivesse? Ou deve dizer, eu não vou fingir, não vou fazer algo que não sou. O ponto é, queridos irmãos, é que o hipócrita finge ser de uma certa maneira, isto é, esconde o que realmente é, e não faz nenhum esforço para se mudar. Mas quando você está a tentar mudar, está a esforçar-se para ser diferente, isso não é ser hipócrita. Nós, queridos irmãos, reconhecemos as nossas deficiências e com a ajuda de Deus nós estamos nos esforçando para superar. Superar significa alcançar, andar a caminho para alcançar a vitória. Conhece a diferença? A diferença é na atitude. A diferença é no coração. A diferença é o motivo, a motivação de dentro. O hipócrita pretende, atua, finge, mas não se esforça para mudar. O cristão sabe o que deve ser, sabe como deve viver, sabe como deve pensar e esforça-se para viver dessa maneira. Essa é diferente. Essa é a diferença na atitude. Essa é a diferente motivação. Por isso a grande diferença está na atitude e na motivação. Qual é o motivo? Ambos, o hipócrita e o verdadeiro cristão, têm falta do amor agape. Um pretende ter. O outro esforça-se para superar. Essa é a diferença.
Perdão. A nossa motivação é para agradar a outros ou é para agradar a Deus? Qual é o nosso motivo? Para fingir, para agradar a outros? Ou é para superar, para estarmos a agradar a Deus? A hipocrisia é saber que precisa de fazer o bom, mas não faz o bom. Mas quando reconhecemos que estamos a falhar e estamos a tentar mudar, isso não é hipocrisia. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago. Em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos ler versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se nós sabemos que devemos fazer o bem, estamos a esforçar, estamos a tentar e a superar para fazer o bem, então não é pecado. Por isso, quando observamos os dias de pães asmos, pensamos em coisas deste género. Estou a ser um verdadeiro cristão? Ou ainda tenho alguma hipocrisia dentro de mim que tenho que tirar, ainda tenho algum fermento no coração que tenho que tirar, tenho alguma motivação incorreta? Tenho que me analisar e pensar, tenho alguma motivação incorreta ou não? Vejam comigo em João capítulo 9. João capítulo 9. Versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós estamos cegos? Respondeu Jesus: se vocês fossem cegos não tinham pecado. Mas porque agora dizem que nós vemos, subsiste o vosso pecado. Porquê? Porque eles sabem o que deviam ser e não são. São hipócritas. E por isso o pecado do hipócrita permanece. No Antigo Testamento, a levedura, isto é, o fermento, era destruído para não contaminar. No Novo Testamento, nós tiramos o fermento das nossas casas durante estes 7 dias como um símbolo de pensarmos da maldade moral que temos que tirar da nossa vida todos os dias. E por isso, entendemos que esta maldade moral, que é uma possibilidade de haver alguma hipocrisia dentro de nós, temos que nos analisar e tirar e ver se há. Essa hipocrisia, essa maldade pode começar numa coisa pequenina, mas se espalha. É como o fermento, começa num bocadinho da massa, mas se espalha pela massa inteira. Contamina a massa inteira. Por isso, se temos um bocadinho de fermento, uma pessoa ou 2 pessoas na igreja, afeta a congregação inteira. E temos que tirar esse fermento. Vejam em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Aqui temos um caso na igreja em Coríntios que havia um certo problema. E geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Isto é, imoralidade sexual. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andeis vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Vocês estão ensoberbos, estão cheios de arrogância, pensando que eram muito boas pessoas, que estavam a demonstrar muita compaixão pela outra pessoa. Mas estas atitudes de arrogância estavam se espalhando pela igreja. Veja também no versículo 6. Diz assim: não é boa a vossa jactância.
Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento afeta a congregação inteira. E por isso, quando há problemas na igreja, se por exemplo os problemas são feitos por ministros, isso afeta a igreja e as pessoas perdem a confiança nos outros ministros da igreja. Porque esse fermento espiritual não foi resolvido. Então isso vai causar, mais tarde ou mais cedo, frutos externos que não são bons. Quando tiramos o fermento, quando tiramos esta pretensão, quando tiramos este fingimento, estamos a proteger, estamos a tratar as coisas da maneira correta. Mas se não tirarmos, mais cedo ou mais tarde, a verdade sairá. E ver-se-á a hipocrisia. E por isso, quando estamos a desfermentar, tirar o fermento das nossas casas, um dos problemas que temos de estar a pensar é olhar para nós próprios, examinar a nós próprios e ver, temos algum fermento de hipocrisia, de fingimento na nossa vida? Como vimos aqui, os fariseus tinham, como lemos em Mateus 23. Deixe-me dar a vocês um segundo exemplo de fermento espiritual. Isto é o fermento de doutrina e ensinamentos incorretos. Isto é o fermento de doutrina incorreta e de ensinamentos incorretos. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, versículo 6. Mateus, versículo 6, perdão, capítulo 16, versículo 6. Mateus 16, versículo 6. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Perdão. Qual era o fermento destes dois? Qual era o fermento que eles tinham? Lembrem-se. Porque precisamos ter cuidado com o fermento? Porque o fermento se espalha. Uma vez que esta massa velha com o fermento é adicionada à massa nova, nada pode parar o efeito dessa fermentação. Acontece. Você não pode parar. Uma vez que tenha misturado isso, não pode separar a massa e tirar aquele fermento velho para a outra não ser afetada, porque vai afetar a massa toda. O fermento penetra e se espalha. Vai mudar a natureza da massa nova. O fermento da massa velha vai afetar o fermento da massa nova. Ponto final. E por isso é que diz: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Qual era este fermento? Diz assim, depois disseram, olha, foi pão ou não foi pão, e ele depois diz no versículo 11, diz, entenderam, ele disse, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, versículo 12, então entenderam que não lhes disseram que acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. É da doutrina, dos ensinamentos. Perdão. É da doutrina, dos ensinamentos. Porquê? Eles guardavam o sábado. Eles guardavam os dias santos. Eles guardavam o dízimo, observavam o dízimo. Então qual era o problema? É que a doutrina, os ensinamentos deles, tinha algo incorreto. Tinha um fermento espiritual que estava a afetar a massa inteira. Esse era o problema deste fermento dos fariseus e dos saduceus. Era a doutrina.
Vejamos aqui em Mateus capítulo 13, 33. Veja aqui. Disse-lhes uma parábola. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O que está aqui a dizer é que a natureza do fermento se espalha, seja bom ou seja mau. Se espalha. E por isso as doutrinas falsas, quando fala aqui acerca do fermento dos fariseus e dos saduceus, e diz que é doutrinas falsas, que se espalhavam e afetavam muitas pessoas na igreja, na congregação. Por exemplo, veja o exemplo do cristianismo falso no mundo, com as suas doutrinas e ensinamentos falsos. Espalhou-se pelo mundo inteiro. Veja a influência do ensino falsos na igreja. Vimos no passado, na história, que ensinos falsos na igreja só causaram divisões pela igreja inteira. Triste, muito triste. Veja aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Apocalipse 2, versículo 14. Está a falar aqui do exemplo deste fermento de ensinos incorretos que se espalharam pela igreja e que se vê hoje em dia nas igrejas cristãs todas. Apocalipse 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, os que ensinam a Balaque para armar ciladas. Qual era a doutrina de Balaão? Para cometerem imoralidade sexual. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas dentro dos filhos de Israel para cometerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina de Nicolaitas, que eu odeio. Portanto, arrependa-te. Doutrina de Nicolaitas, que é esta liberdade gnóstica e de sair da verdade que tem acontecido no mundo. Espalhou-se pelo mundo inteiro. Vejam também em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Está aqui Paulo a dar instruções a Timóteo, a um ministro, dar instruções a ele. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedónia, te roguei, permanecesses ainda em Efésio para demonstrares a certas pessoas a fim que não ensinem outra doutrina, não ensinem outro ensinamento. Sim, estavam a guardar o sábado, estavam a guardar as festas, estavam a dizimar, mas estavam a introduzir ensinamentos falsos que estava a criar um fermento na igreja. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões. Falam muito, estão sempre a falar acerca destas coisas, do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração, isto é o propósito do mandamento, desta instrução que estou a dar, é o amor. Visa o amor, é com o desejo de ter carinho para vocês. Não estou a dar esta instrução porque vos odeio, estou a dizer isto porque tenho carinho para vocês, e o propósito das leis de Deus, ao fim de contas, é o amor agape. Amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Versículo 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Se entregaram a contendas, noutras palavras, se entregaram a contendas, pretendendo passar por mestres ou doutores da lei, não compreendendo. Isto é, não sabem o que estão a dizer.
não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Isto é o problema que aconteceu. Aconteceu na igreja. Foi o que Paulo disse aqui, que ia acontecer. Aconteceu. As pessoas se meteram nestas discussões, nestes orgulhos intelectuais de discussões, de ideias, de doutrinas falsas, por orgulho intelectual, fábulas e genealogias sem fim, em vez de que no serviço de Deus, na fé. Em vez de enrolarem as mangas e servir um ao outro em fé. E assim desviaram-se. Perderam-se nestas grandes contendas, argumentos. Perderam-se nisso. Pretendendo passar como se fossem mestres da lei. Que não eram. Queridos irmãos, existem aqueles que estudam tudo o que está escrito por várias pessoas. E muitas dessas coisas que as pessoas escrevem, por exemplo, na internet, é lixo. Embora alguns deles digam que estejam numa dessas igrejas de Deus, mas têm ensinos incorretos. Tem este fermento dos fariseus e dos saduceus, que é a doutrina falsa. Ensinamentos incorretos. E isso é um fermento. E precisamos ter cuidado do que deixamos entrar nas nossas mentes. Vejam, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Conhecemos bem estas obras da carne, começando o versículo 19. Mas veja no versículo 20. Diz assim: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. É parte das obras da carne. Estas dissensões, estas facções, criando divisões. Porque pensam que têm estas ideias, estas doutrinas falsas e causam divisões na igreja. E escrevem coisas na internet e atuam como se fossem membros da igreja. Mas são um grupinho de uma ou duas pessoas, mas põem na internet como se fossem uma multidão de pessoas. Isto é fermento. E, infelizmente, está a afetar muitas pessoas. Mas cuidado, porque devagarinho vocês estão a ser enganados, estão a ouvir estas coisas que são falsas. Se já provaste que essa pessoa não está a dizer coisas corretas, por que continuas a estudar as coisas dele? Queridos irmãos, precisamos de ver do coração. Precisamos ver, está uma pessoa a dizer as coisas da maneira do coração. Sim, às vezes eu digo coisas que quer dizer isto e talvez tenha dito aquilo, saiu assim da boca incorretamente. Está claro, vocês reconhecem que foi um erro quando falei, não é? Mas estou a falar de pessoas que deliberadamente estão a ensinar incorreto. Mas ter cuidado. Porque o que aconteceu com estes fariseus e saduceus que tinham este fermento eram líderes do tempo de Cristo que guardavam o sábado, guardavam Deus Santos, etc. E Jesus Cristo disse: cuidado com eles. Cuidado. Por essa razão, quando guardamos os dias dos pães asmos de uma maneira física, estamos a recordar que precisamos de tirar primeiro esta hipocrisia, esta pretensão, este fingimento, e segundo, precisamos de tirar ou recordar que o fermento se espalha, muda a nossa natureza
tal como o fermento muda a natureza da massa e fica tudo afetado. E causa discórdias e facções e divisões. Precisamos ter cuidado com isso. Mas fizemos um terceiro fermento. E está aqui em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Versículo 15. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Qual é o fermento de Herodes? Já vimos qual era o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Vimos qual era o fermento dos fariseus e saduceus, que era esta doutrina. Perdão, doutrina falsa. Então, qual é o fermento de Herodes? Ora, Herodes era o nome da família. Não era o nome, não era o primeiro nome, era o sobrenome, digamos assim, o nome da família. E representava esta característica da família, que eram astutos, que eram ciumentos, que eram cruéis, que eram vingativos. Veja, por exemplo, em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 31 e 32. 31 e 32, capítulo 13. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: Retira-te e vai-te aqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, isto é Jesus Cristo, lhe respondeu: E dizer essa raposa? Jesus Cristo chamou a Herodes uma raposa. É uma referência ao seu caráter, que era cruel, que era astuto e que não tinha um coração. Digamos assim, está claro que tinha um coração, mas o que estou a dizer é que não tinha este coração sensível para com outras pessoas, de compaixão. Veja-se aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 14. Marcos, capítulo 6, versículo 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 17, diz assim: Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe. Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Vê-se aqui que se meteu com a esposa do irmão e casou-se com ela. E depois vê-se no versículo 20: Porque Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, o tinha em segurança, e quando o havia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Sim, o Herodes ouvia o que João Batista estava a dizer, mas não obedeceu. Deu certas liberdades, deu certas facilitações, deu certos ajustes à lei. E depois lê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 22. Entrou a filha de Herodias e dançou, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele estava a cobiçar aqui a filha da sua mulher, ou sua sobrinha, porque ela tinha sido mulher do irmão dele. Essa aqui é uma coisa muito pecaminosa. Mas vê-se aqui que ele estava a cobiçar a filha da sua mulher. E veja então no versículo 26: Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Por causa daqueles que estavam com ele à mesa. Teve medo do que os outros estavam a pensar. Vê-se aqui, está-se a começar a entender um bocadinho melhor o fermento de Herodes.
Um fermento que se espalha como influência maligna e que se espalha como uma doença infecciosa. Um fermento que tem a sua própria força e que afeta com a sua má qualidade o que toca. Que começa com uma coisa pequenina e que se espalha insidiosamente até que toda a massa esteja contaminada. Este era o fermento de Herodes, de facilitar, de ceder, de dar ajustos à lei. Queria fazer a lei, mas não queria fazer tudo. Só queria fazer certas partes que ele escolheu. Até os falsos profetas eram raposas. Vocês podem ler isso em Ezequiel 13. Vejamos aí brevemente. Ezequiel 13, versículo 2 a 4. Diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Quer dizer, estavam a dizer parte da lei de Deus, mas parte do que lhes apetecia. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. São raposas, são astutos, sabem manipular as coisas para dar um ajustamento à lei, para ser conveniente a eles, para se justificarem, para não fazerem o que diz, mas fazem de outra maneira. Este é o fermento de Herodes. O fermento de que nós temos que vencer. Vejam aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 21. Diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescei com o que é humilde. Não sejas sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçais por fazer o bem perante todos os homens. Mas possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingais a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence essa vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Temos que vencer o mal com o bem. É fácil ser afetados ou infectados. É fácil ficarmos afetados negativamente, desligados a Deus. Mas temos que vencer o mal com o bem. É fácil? Não. Ninguém diz que é fácil. Mas o fermento de Herodes era este espírito de ceder e facilitar as coisas do mundo. Facilitar as coisas do mundão. O fermento de Herodes é a vontade de fazer alguma coisa do que Deus quer, mas não tudo o que Deus quer. Por essa razão, queridos irmãos, quando guardamos os dias dos pães asmos e estamos a tirar o fermento das nossas casas e estamos a viver sem fermento por esses 7 dias, estamos a pensar, primeiro, que temos de tirar a hipocrisia, a pretensão, o fingimento da nossa vida. Segundo, temos que recordar que o fermento se espalha e por isso muda a nossa natureza e causa discórdias. E terceiro, temos que lembrar que não podemos ceder ou facilitar as coisas mundanas. E há outros, o fermento da maldade e da malícia, como se vê em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Já lemos há pouco esta secção um pouco, mas vejamos aqui, a começar a ler do versículo 7.
Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. E isso, não misturem esse velho fermento com a nova massa, porque senão isso vai infectar esta nova massa. Tem que tirar o velho fermento, como sois de facto sem fermento, como estão nos dias dos pães asmos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa. Qual festa? A festa dos dias dos pães asmos. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Não com o velho fermento, não com aquele fermento físico que afeta a massa física nova. Sem esse fermento, estamos a guardar os pães asmos sem esse fermento, por isso temos de tirar esse velho fermento, temos de tirar o fermento físico das nossas casas durante 7 dias. São instruções aqui no Novo Testamento. Mas, também, nem com o fermento da maldade e da malícia. Nem com o fermento da maldade e da malícia. A malícia é o desejo de fazer mal, e a maldade é fazer o mal. A malícia é o desejo de magoar ou de depravar outras pessoas. A maldade é magoar, é causar esta iniquidade e má intenção. Aqui se vê a definição que o fermento é o pecado. Esta é a secção de onde extraímos que o fermento representa o pecado. Depois continua aqui no versículo 9, diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E o ponto aqui é que está a dizer, não misturem isto, porque isso vai afetar a vocês negativamente. Vai afetar a igreja. Por essa razão, deixe-me dar aqui os pontos que mencionei acerca do que devemos lembrar durante os dias dos pães asmos. Quando tiramos o fermento das nossas casas fisicamente, recordamos primeiro que temos de tirar o fermento, isto é a hipocrisia. Temos segundo que tirar o fermento que se espalha, que muda a nossa natureza, que causa discórdias com falsa doutrina. Temos terceiro, não podemos ceder ou facilitar coisas mundanas. Quarto, não podemos pecar, nem desejar de pecar. Mas, continuando a ler aqui no primeiro capítulo de Coríntios, no capítulo 5 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, ler aqui no versículo 7, diz assim, no versículo 8 diz assim: celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Precisamos tirar o velho fermento. Precisamos tirar o velho homem e pôr o novo homem. Temos que nos revestir com o novo homem. E precisamos ter sinceridade, isto é uma pureza sincera na nossa vida. Isto é manter em pé uma coisa que é verdade, e por isso podemos nos manter em pé na luz do dia, podemos ser examinados, porque somos sinceros, porque dizemos o que fazemos e fazemos o que somos. E a verdade, porque não há qualquer fraude, não há qualquer engano, não é qualquer evasia. Somos verdadeiros. Aquilo que é autêntico é uma oposição ao que não é autêntico. É o que estamos a falar aqui, é a verdade. É o que é autêntico. Aquilo que é oposto a ser um hipócrita é a verdade. Somos abertos como um livro e temos cuidado e preocupação para com os outros. Isso é a verdade. Por isso, quando guardamos os dias dos pães asmos, temos estes 5 pontos a lembrar. Primeiro, temos de tirar a hipocrisia, este fingimento, esta pretensão, o fermento dos fariseus. Segundo, temos de tirar este fermento que se espalha, este fingimento que muda a nossa natureza,
causa discórdias. Este fermento dos fariseus e dos saduceus, que é a doutrina, que é ensinamentos errados, você está a andar para trás, você sabe que está errado, então deixe isso. Não continue a ler essas coisas. Mais cedo ou mais tarde isso vai afetar negativamente. Terceiro, não podemos ceder nem desejar pecar. Existe algum vestígio disso em nós? A dar algumas facilidades ao mundão? Isso é o fermento de Herodes. Devemos parar de pecar ou pensar em pecar. Algum vestígio de maldade ou malícia na sua vida. E precisamos de lembrar que temos que nos revestir com o novo homem. Porque a única, digamos assim, ferramenta, a única espada que temos é a palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo de Deus para combater estas coisas todas. A ajuda de Deus através da sua palavra e do seu Espírito. E, queridos irmãos, temos que andar numa vida nova. Porque se não andarmos nesta vida nova, que é o que estamos a recordar e a lembrar durante os dias dos pensamos, se não andarmos nesta vida nova, não entraremos no reino de Deus. Porque isto é parte do plano de salvação. Temos de tirar o fermento da nossa vida, receber o Espírito Santo, e depois então Cristo virá e estabelecerá o mundo da manhã. O diabo sabe que não pode falsificar estes dias, porque o que é que pode dizer? Olha, tem que ser uma pessoa nova? Não vai falsificar isso. E por isso tenta dizer a vocês, a alguns de vocês, olha, os dias de pensarmos não é importante. Os dias de pensarmos é tão importante como qualquer outro dia da festa das 7 festas anuais do plano de salvação. Por isso, queridos irmãos, tirar o fermento fisicamente por 7 dias é crítico na nossa vida, pois é uma recordação de tirar o fermento espiritual completamente da nossa vida, para podermos entrar no reino de Deus sendo perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito, com a ajuda do Espírito Santo, que representa então o próximo dia da festa, que é o dia de Pentecostes.